Bom dia a todos os presentes, aos telespectadores da TV Câmara. Contando com a bênçãos de Deus e a intercessão de São Francisco das Chagas, declaro aberto os trabalhos da 4ª audiência pública de metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2018. Esta é a última de uma série de audiências realizada em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, 4 de maio de 2001, Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal. Quero aqui estar cumprimentando os amigos aqui presentes na mesa, a professora Silvia, a contadora Silvia é professora, contadora, né? Eu acertei a primeira, hein? Minha filha é contadora também, viu, Silvia? A contadora Silvia Martins, que irá falar sobre a FUST, o professor Francisco de Assis, que está fazendo a sua novena na Catedral, né, que irá falar sobre a Unital e também sobre a FUNAC, nosso querido Grandinete, representando a professora Nara, é isso mesmo? Pró-Reitoria de Finanças e professora Nara, ok. O cara vale, ele é grande, ele vale por 2. Estamos aqui com o nosso amigo Diogo Antônio de Rico, IPMT, professora Maria Ângela Perdini, que fala sobre a FUNCABES, obrigado pela presença, e o meu grande amigo, parceiro de encontro de noivos, meu querido professor Luiz Carlos Laureano. Obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer aqui a sempre presença do nosso amigo, nobre vereador Pedro Abreu, presente aqui também, chegando na casa também. Hoje eu lembrei o nome dele, Joelson, dá uns brancos, Joelson, é a idade. Joelson, assessor da vereadora Lorene aqui presente, e os demais aqui presentes também. Pedro, a gente estará fazendo como eu fiz quando eu presidi daquela sessão. Nós abriremos a fala para os professores, terminando a apresentação, 3 minutos para a sua pergunta, 5 minutos para a resposta. Caso o vereador não tenha contente com a pergunta, depois vocês respondem por escrito para ele, para não se alongar muito a audiência também. Combinado? Essa audiência pública compõe-se de 2 partes, né? Os representantes da IPMT, da Prefeitura Municipal e da Universidade, suas fundações, farão suas explanações. Na segunda parte, ouviremos os questionamentos dos senhores vereadores. Essa segunda parte eu vou fazer parte a parte. Se tiver algum munícipe, infelizmente não temos nenhum munícipe aqui no presente, então quero passar a palavra ao senhor Diogo Antônio de Rico, que irá explanar sobre o IPMT. O senhor tem um tempo regimental de 10 minutos. Como santista, a gente acrescenta um pouquinho mais, tá, santista? Obrigado, vereador Dentinho. Bom dia a todos. Eu venho apresentar, então, as metas fiscais do IPMT, do segundo quadrimestre de 2018. Os números, nossa receita total prevista para o ano de 2018 é R$ 158.527.000. Nós realizamos no quadrimestre R$ 48.866.000. Realizado no exercício R$ 106.618.000, equivalente a 67% da nossa meta. Vereador, está dando para ouvir aí? Tudo bem. Tudo bem. É que eu estou abaixando aqui. Tá. Então, receitas não financeiras, que exclui o rendimento de aplicação financeira. Nossa meta, R$ 157.527.000. Nós realizamos no quadrimestre R$ 47.565.000 e no exercício R$ 94.389.000, equivalente a 59,52% da meta. As linhas de despesas total e despesas não financeiras são iguais porque nós não pagamos juros de dívidas. Então, a nossa meta é R$ 158.527.000, realizado no quadrimestre R$ 47.980.000, realizado no exercício R$ 95.230.000, equivalente a 60% da nossa meta. Então, resultado primário, no quadrimestre, R$ 415.000 negativos, realizado no exercício, R$ 841.000 negativos. Para uma melhor visualização, então, graficamente,
a receita e despesa prevista e realizada no exercício. De uma meta de R$ 158.527.000, realizamos R$ 106.618.000, equivalente a 67% da meta. De uma despesa no mesmo valor de R$ 158.527, realizamos R$ 95.230.000, equivalente a 60% da meta. Da mesma forma, graficamente, o resultado primário no segundo quadrimestre, então negativo R$ 414.922.000. A receita não financeira realizada R$ 47.564.000, contra uma despesa financeira de R$ 47.979.000. A receita de contribuições no segundo quadrimestre, então realizamos R$ 40.524.000 de receita de contribuições, divididos entre Prefeitura, 67%, Câmara Municipal, 2%, próprio IPMT, menos de 1%, e Universidade de Taubaté, 29%, ali incluídos o parcelamento de débitos que a Unital possui com o IPMT, no valor de R$ 3.927.000. Um detalhamento da receita orçamentária e intra-orçamentária no segundo quadrimestre. Então, a receita arrecadada no segundo quadrimestre de R$ 48.866.000. Detalhando a receita patrimonial, que são os rendimentos das aplicações financeiras, R$ 1.301.000. Receita de contribuições, os segurados 11% e o patronal 22%, R$ 36.596.000. Aportes financeiros para amortização de déficit atuarial, conforme Lei Complementar 404 de 2017, total de R$ 6.929.000. Parcelamento de débitos, agora detalhando ele, acordo 2370, R$ 727.000, acordo 2371, R$ 222.000, acordo 16, R$ 437.000, acordo 17, R$ 540.000. O total de R$ 3.927.000. As demais receitas, restituições financeiras, honorários e compensação previdenciária, R$ 110.000 no quadrimestre. Aí a despesa orçamentária no segundo quadrimestre. Total de R$ 47.979.000, divididos entre pagamentos de benefícios, entre inativos e pensionistas. Então, inativos, R$ 38.834.000, pensionistas, R$ 8.043.000, totalizando os R$ 46.878.000. Custeio administrativo, então, necessário para a manutenção do Instituto, né? Então, divididos entre folha de pagamento de ativos e encargos, que o PMT paga para o próprio IPMT, R$ 508.522. Auxílio alimentação para os servidores, R$ 9.000. Diárias, R$ 1.920. Material de consumo, R$ 8.000. Consultoria técnica, R$ 2.400. Serviços de terceiros, água, luz, telefone, internet e contratos, R$ 51.000. Obrigações tributárias e contributivas, o PASEP. Então, é 1% da nossa receita mensal, a gente paga para a Receita Federal, R$ 495.000. Material permanente, R$ 330. E aportes periódicos para o próprio IPMT, então, meramente contábil, R$ 22.000. Então, totalizando R$ 1.100.000. Custeio dos investimentos financeiros, então, consultoria dos investimentos, R$ 598. Agora, um detalhamento dos segurados do IPMT. Então, nós fechamos o quadrimestre com 8.876 segurados, divididos entre ativos, 6.428, equivalente a 72%, inativos, 1.821, equivalente a 20%, e pensionistas, 627, equivalente a 7% dos segurados do IPMT. Detalhamento por entidade dos segurados. Então, a Prefeitura tem praticamente 75% dos segurados do IPMT, são da Prefeitura. Da Câmara Municipal, um pouco mais de 1%, então 129.
do próprio IPMT entre ativos, inativos e pensionista, 36, equivalente a menos de 1%. Universidade de Taubaté, 1.967 segurados, equivalente a 22%. Agora, um detalhamento da nossa receita patrimonial. Então, o rendimento das aplicações financeiras no segundo quadrimestre. Rendimento obtido de R$ 1.301.000. A evolução patrimonial no segundo quadrimestre do IPMT. Então, nós tínhamos um patrimônio em 30/4 de 2018 de R$ 287.882.000. Fechamos o segundo quadrimestre, no dia 31/8, com R$ 288.814.000. Aqui a distribuição dos recursos por instituição financeira. Então, nós temos dinheiro aplicado na Caixa Econômica Federal, equivalente a 45% do montante do IPMT aplicado na Caixa, do Banco do Brasil 26%, Santander 6%, Bradesco 10%, Itaú 7%, Western Asset 6%. Então, totalizando os R$ 288.814.000 que nós fechamos o quadrimestre. A base, então, 31/8. É isso que a gente tinha a apresentar. Obrigado pela atenção. Se tiver dúvidas, estou aqui para esclarecimentos. Obrigado, meu querido, pela apresentação. Passo a palavra ao vereador Pedro Abreu. Bom dia a todos. Presidente Dentinho, que está presidindo. Não está seu som ainda, espera só um pouquinho. Tá saindo? Está saindo? Bom dia a todos. Presidente que está exercendo essa sessão, o brilhante vereador Dentinho, demais presentes. A minha pergunta que eu vejo no IPMT com relação à nossa previdência, o INSS. A situação do IPMT, a médio e longo prazo, ele está bem solidificado? Vamos dizer, o que hoje sai, o que entra, está se pagando o que sai, para assim, num futuro próximo, para não ter problemas, como que ocorre em qualquer sistema de previdência, se não precisa fazer alterações, porque o que acontece? Como é na Previdência, no INSS, aumento de expectativa de vida, as pessoas vão vivendo mais, entra mais pessoas sendo dependentes do IPMT, entra menos a receita. É isso que eu queria saber de vocês. Bom dia, vereador Predo, né? A gente tem um grupo de estudos para avaliação do déficit atuarial do IPMT. Como o senhor mesmo falou, o próprio INSS possui um déficit atuarial a longo prazo. Então, a grande maioria dos institutos próprios possui um déficit atuarial a longo prazo. Como o senhor pode ver no slide, se nós contarmos o rendimento das aplicações financeiras, nós somos superavitários. Então, dos últimos anos, a cada ano o IPMT aumenta o seu patrimônio. É claro que, projetando a 25 anos, a 35 anos, a tendência é que o número de aposentadorias seja grande, né? Então, nós temos um grupo para avaliar, né? Acho que também a gente depende da reforma da Previdência, se ocorrer. Então, a gente estuda o que vai acontecer futuramente, mas atualmente nós somos superavitários, tá? Então, é isso que eu tenho para falar para o senhor. A gente fica de olho no futuro, mas hoje acho que os números demonstram que a gente tem trabalhado bem, né? Principalmente o rendimento das aplicações financeiras, onde aplicar o dinheiro para poder render mais, para poder bater a nossa meta atuarial de 6%, né? E aí, assim, projetando para um futuro, a gente, com certeza, está de olho nesse futuro, com os gestores, com o comitê de investimentos, para poder bater essa meta atuarial e conseguir arcar com os benefícios futuros. Joelson, tem alguma pergunta? Não? Obrigado, João. Obrigado, Marcelo. Passo a palavra agora para o professor Francisco de Assis Coelho. Professor, o
O senhor pode começar pela Unital e depois já discorrer também sobre a FUNAC. Tá? Como o senhor vai ser o mesmo orador das duas, só fala sobre a Unital e a FUNAC junto. A gente vai aumentando o tempo para o senhor aqui, tá ok? Vereador Dentinho, presidindo a sessão, senhores vereador Pedro, senhores assessores, representantes das instituições públicas do município, senhores munícipes, telespectadores, o meu bom dia. Apresentarei a demonstração de avaliação e cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2018 da Universidade de Taubaté. A Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e determina a apresentação da avaliação quadrimestral do cumprimento das metas estabelecidas na LOA, Lei Orçamentária Anual. As receitas, despesas e resultado primário. Nós temos aqui a qualificação, receita, despesa, enfim. Aqui nós temos a fonte. Na terceira coluna temos as metas estabelecidas para 2018. Aqui nessa coluna nós temos o que foi realizado no quadrimestre, no segundo quadrimestre de 2018, e aqui o realizado no exercício de 2018. E aqui nós temos a relação em percentual do realizado sobre a meta. A universidade ela trabalha com duas fontes de receita. Fonte 4, que são as receitas próprias, e fonte 6, que são as receitas de convênios. Meta para 2018, de receitas próprias, 166 milhões 182 mil. Realizado no segundo quadrimestre de 2018, 58 milhões 291 mil. Realizado no exercício de 2018, 102 milhões e 59 mil, representando 61,41 pontos percentuais do realizado no exercício sobre a meta para o exercício. As receitas de fonte 6, resultados de convênios. Meta estabelecida para 2018, 47 milhões 232 mil. Realizado no segundo quadrimestre de 2018, 14 milhões 454 mil. Realizado no exercício de 2018, 30 milhões 910 mil, representando 65,44 pontos percentuais do realizado no exercício sobre a meta para o exercício. A receita total, meta para 2018, 213 milhões 414 mil, realizada no segundo quadrimestre de 2018, 72 milhões 745 mil. Realizada no exercício 2018, 132 milhões 969 mil, representando 62,31 pontos percentuais do realizado no exercício sobre a meta do exercício. A receita primária, que é a receita total menos as receitas financeiras, prevista para o exercício 2018, 210 milhões 428 mil. Realizado no segundo quadrimestre de 2018, 72 milhões 384 mil. Realizada no exercício 2018, 132 milhões 325 mil, representando 62,88 pontos percentuais do realizado no exercício sobre a meta para o exercício. As despesas fonte 4, despesas fonte 4 que são pagas pelas receitas fonte 4. Previsto para o exercício 2018, ou seja, fixado as despesas, a gente fixa, né? Prevê receita e fixa a despesa. 159 milhões 662 mil, realizada no segundo quadrimestre, 44 milhões 849 mil. Realizada no exercício 2018, 83 milhões 658 mil, representando 52,40 pontos percentuais do realizado sobre o fixado para o exercício. As despesas fonte 6, que representa aquelas verbas de origem dos convênios,
são verbas carimbadas. Prevista, fixada para o exercício 2018, 46.712.000. Realizada no segundo quadrimestre de 2018, 17.282.000. Realizada no exercício 2018, 26.568.000, representando 56,88 pontos percentuais do realizado no exercício sobre o fixado como meta para o exercício. A despesa total, meta para o exercício 2018, 206.374.000. Realizada no segundo quadrimestre, 62.132.000. Realizado no exercício 2018, 110.227.000, representando 53,41 pontos percentuais do realizado no exercício sobre a meta para o exercício. A despesa primária, que é a despesa total menos as financeiras. Meta para o exercício 2018, 193.664.000. Realizada no segundo quadrimestre de 2018, 58.204.000. Realizada no exercício 2018, 102.496.000, representando 52,92 pontos percentuais do realizado no exercício sobre a meta para o exercício. O resultado primário, que é resultado da receita primária menos a despesa primária. Meta para o exercício 2018, 16.763.000. Realizado no segundo quadrimestre de 2018, 14.180.000. Realizado no exercício 2018, 29.829.000, representando 177,94 pontos percentuais do realizado no exercício sobre o previsto para o exercício. Resultado nominal e dívida pública. Resultado nominal previsto para o exercício 2018, menos 2.654.000. Saldo em 31/8/2018, ou seja, ao final do segundo quadrimestre de 2018, menos 25.688.000. Nesses casos aqui negativo, isso representa resultado ótimo. Por quê? Nós estamos falando de dívida, e dívida negativa significa o inverso, né? Já aqui, dívida pública consolidada, 79.484.000, previsto para 2018. Nós temos aqui ao final do segundo quadrimestre o saldo de 69.935.000. Já a dívida pública líquida, meta para 2018, 45.920.000, saldo em 31/8 de 2018, ou seja, ao final do segundo quadrimestre, 31.582.000. Aqui nós temos a representação gráfica da receita realizada no exercício. Nós temos aqui a receita de semestralidade, representando 64% do valor arrecadado. As transferências correntes, resultado dos convênios, na sua quase totalidade, convênio com o município na área de educação, que representou 23 pontos percentuais da arrecadação total. Outras receitas correntes, representando juros, multas, dívida ativa, indenizações, restituições, corresponde a 10% da receita total arrecadada até o final do segundo quadrimestre do ano. A receita patrimonial, que é a receita da exploração do patrimônio da universidade, aluguel, lucro da empresa de pesquisa, EPTS, rendimentos financeiros, representou 1% do valor arrecadado até o final do segundo quadrimestre. E outras receitas de serviços são as taxas, diplomas, atestados, cursos de extensões, de extensão, curso de pós-graduação, as clínicas da universidade, representou 2% da receita arrecadada até o segundo quadrimestre de 2018. Aqui nós temos a totalização, receita prevista 213.414.000,
Receita realizada, 132.969.000. Uma representação gráfica para ter uma visão mais clara. Aqui. A representação gráfica da despesa, nós temos aqui pessoal e encargos, são os vencimentos pagos aos servidores e previdência social, representando 55% da despesa total até o segundo quadrimestre. Outras despesas correntes, bolsa de estudo, despesa com expediente, fornecedores, aporte ao Instituto, precatórios, representou 37% da despesa total. A amortização de dívida é o parcelamento que nós temos com o Instituto de Previdência, representou 7% da despesa total. E os investimentos, 1% da despesa total. Aqui, para ficar mais visual, nós temos aqui a receita total, 206.374.000. Aqui, a despesa realizada, 110.227.000, até o final do segundo quadrimestre. Obrigado. São os números da Universidade de Taubaté ao final do segundo quadrimestre. A Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté, a FUNAC, hoje, sob a presidência do professor Isnar, nós temos os números para o segundo quadrimestre de 2018. A Fundação Artística e Cultural, ela cuida da área de cultura da Universidade de Taubaté. Estamos, eu e o professor Isnar, iniciando na diretoria e, inclusive, depois precisamos conversar principalmente com o vereador Dentinho, que é o homem da arte, que vai dar um apoio para a gente, uma parceria, para a gente colocar essa fundação no trilho e começar a andar. Então, na realidade, a fundação, no segundo quadrimestre, a única atividade que ela teve foi resultado de aplicação financeira e gasto com expediente. A receita total prevista para 2018, R$ 19.220, realizado no segundo quadrimestre, R$ 63,48, e realizado no exercício, R$ 156,90, representando 0,81% do realizado sobre o previsto. Isso é resultado de aplicação financeira, então, neste caso, o resultado, a receita primária é zero, porque tudo isso aqui é financeiro. A despesa total prevista para o exercício 2018, R$ 124.820, realizada no segundo quadrimestre, R$ 7.821, e realizado no exercício, R$ 23.422, representando 18,76% do realizado sobre o previsto. O resultado primário é o mesmo, não tem nenhum resultado financeiro, nem nenhum gasto financeiro, e o resultado primário previsto para o exercício, R$ 105.600, o resultado primário, que seria a receita menos a despesa, R$ 7.757, realizado no exercício, R$ 23.265, representando 22,03 pontos percentuais do realizado sobre o previsto. Aqui uma representação gráfica da receita prevista,
para o exercício. Aqui nós temos a receita R$ 63,00 realizada no quadrimestre e aqui nós temos a receita realizada no exercício, R$ 156,00. A despesa prevista para o exercício, R$ 124.820. Aqui nós temos a despesa realizada no segundo quadrimestre, R$ 7.821. E aqui a despesa realizada no exercício, R$ 23.422. Aqui uma representação gráfica, ó, da despesa, 24,23%, serviços de terceiro, 24,23%, despesa com expediente e 5.926 receita, despesas com terceiros. Obrigado, são os números da Fundação Artística. Obrigado, professor. Passo a palavra agora ao vereador Pedro Abreu. Francisco, bom dia. Bom dia. Eu já estou cansado. Ouvi tanto número na minha cabeça que já está me embaralhando. Esqueça de ontem. Ontem foi bastante. Mas eu ia perguntar para você, pelo que eu percebi, a receita da universidade deve chegar em 95%. Porque se nós estamos falando de 8 meses, seria 66%. Nós estamos a 61%. A despesa também está abaixo, acima de menos de 50 e pouco, se eu me lembro. Eu queria saber, realmente, se nós vamos chegar a 95% e se essas despesas vão ser realizadas no terceiro quadrimestre ou vai ter uma economia. Também queria saber como que está a inadimplência da Unital, como que é o índice de inadimplência. E também como que está o repasse, FINEP, né? Do governo federal, FIES. Se ainda existe um débito grande do FIES com a universidade. Se a universidade também tem intenção de lançar novos produtos no mercado, em decorrência eu acredito, porque eu sou formado na Unital, e naquele tempo a gente não tinha concorrência. Hoje a gente vê bastante concorrência, outras universidades. E para finalizar, mas não é, por que aconteceu na FUNAC essa diferença tão grande da LDO da LOA, se realmente não foram realizados ou a previsão foi superestimada, porque está 100, está dando 7, e realmente não sei o que aconteceu. Bom dia, vereador. Bom dia, senhor presidente, a todos os presentes. Em relação à receita, nós estamos trabalhando para aumentá-la, né? Aumentar a receita dentro da universidade, melhorando o processo de arrecadação, né? Em todos os níveis, em todos os sentidos, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Alguns contratos, né? Em relação à despesa também, estamos trabalhando para reduzir essas despesas, né? Tanto de despesa com pessoal, como despesa também administrativa. Então, para ter um resultado melhor do que esse que está sendo colocado aqui. Então, esse é o nosso objetivo. Bom, em relação aos cursos, né, do mercado, 2 cursos serão lançados. Os 2 cursos estão da área de comunicação social. Um tecnólogo e o outro um bacharelado em rádio, TV e web. Então, são 2 cursos para atender aí uma demanda de mercado da cidade e da região. Com relação à inadimplência, a inadimplência, ela no começo do mês, ela é alta, beira 30%, e ao longo do mês vigente, ela vai reduzindo. Chega, por exemplo, em setembro, chegou a 26%, a inadimplência alta. Então, ela começa com 30%, termina com 26%. Médio. Nós temos cursos de graduação onde a inadimplência é maior,
nós temos cursos de graduação onde a inadimplência é menor. Então, esse é um valor médio. Isso decorre principalmente da situação financeira aqui no Brasil, né? E Professor, e a universidade não tem problema de caixa? Então, é aí que normalmente a gente acaba arrecadando mais no início do semestre. Em todo início de semestre ocorre uma arrecadação boa e ela vai se esvaziando ao longo dos meses. Isso é histórico, né? É histórico. Porém, estamos trabalhando na Pró-Reitoria de Administração exatamente naquela primeira resposta diante da sua pergunta, em melhorar essa arrecadação, tá bom? Com o objetivo de tornar a universidade, deixá-la equilibrada financeiramente, que é a situação atual. Hoje é equilibrado, mas nós estamos sempre atentos, né, diariamente, essa atenção com relação à receita e à inadimplência, no sentido de melhorar essa arrecadação, correto? Melhorando os processos, entrando em contato com as pessoas que devem, com contratos também que nós temos dentro da universidade para que haja o cumprimento, o pagamento, né? Então, essa cobrança, ela é constante, tá bom? Digo que é diária, até o meu acesso à arrecadação e inadimplência, para exatamente dar essa estabilidade financeira para a Universidade de Taubaté. Até porque, no início do próprio mandato da professora Nara, nós já reservamos o 13º, férias, integral, não é nem proporcional aos meses, ou seja, já está de forma integral reservada essas duas despesas, né, para dezembro e janeiro. Então, a FUNAC foi superestimado o orçamento? O que aconteceu? Complementando a Unital, é que aqui são dois Franciscos. São dois Franciscos. Complementando a Unital, essa diferença entre receita e despesa, né, que o senhor comentou, 60 e tantos por cento, 62%, quase 63%, e a despesa em torno de 10% abaixo, a lei de responsabilidade, ela determina, né, sobre risco, né, de ilegalidade, de responder, que o gestor público, ele jamais pode gastar mais do que arrecada, né? Então, a Pró-Reitoria de Finanças, né, sob o comando do professor Grandinetti, ela tem essa preocupação, tanto que ele falou a questão das provisões aí do futuro, que a gente sabe que vai ter esse dispêndio. Então, neste momento, realmente acontece essa diferença, né? E faz parte da obrigação do gestor público, né? A receita sempre tem que superar. A questão da FUNAC, esse resultado, basicamente receita nenhuma, né? E gasto também praticamente nenhum. É que até o momento, esse exercício, ela está, vamos dizer assim, inativa. Agora, com a nova gestão, né, da universidade, foi designado pela reitora que as fundações, e não só a FUNAC, ela deve buscar parceria, ela deve começar a mostrar serviço, porque é o objetivo de toda instituição, né? E o caso da FUNAC, principalmente, né, que não apresentou nenhum resultado nesse exercício de 2018. Ok, né, Francisco? Porque muitas vezes não gastar não significa que é economizar, né? Exatamente. Então, nesse caso da FUNAC, como eu disse, o nosso vereador aqui, não só o vereador Dentinho, como todos, falei o caso dele, que ele é da área de cultura, da arte, então palhaço, nós estamos contando com ele para a gente começar, e pode me aguardar lá no teu gabinete que nós vamos conversar. Um cafezinho no gabinete, que essa área me interessa mesmo. Obrigado. Com certeza. Joelson, alguma pergunta? Não? Professor, muito obrigado pela sua explanação. Passamos agora
a palavra ao senhor Luiz Carlos Laureano, que irá discorrer sobre a FAPET. Bom, bom dia aí para todos. Bom dia, professor. Meu grande amigo, Dentinho. Estamos juntos, viu? Caiu nós dois juntinhos, hein? Deu certinho. Os amigos presentes aqui, né, da Unital, professor Grandinete, professora Ângela, Maria Ângela, e todos aqui presentes. Então, eu vou apresentar a questão do demonstrativo de avaliação e cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício de 2018 da FAPET. A FAPET, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Unital. Né? Aliás, queria até aproveitar para dizer que hoje eu tive uma surpresa grande, né? De ver um amigo que a gente trabalhou junto na Embraer nos anos 80, né? Puxa, quanto tempo, né? Bom, Bom, aí na nossa aqui na apresentação, obviamente que nós temos aqui nessa coluna aquilo que foi previsto, né, pela LDO e pela LOA. Aqui a realização no segundo quadrimestre, realização no exercício e o que aconteceu do exercício em relação ao que foi previsto. Então, como eu já tinha comentado, né, quando foi a apresentação da LDO e da LOA, é que como a fundação, né, uma fundação de apoio à pesquisa e tecnologia, então a gente depende de projetos. Então a previsão é muito complicado você fazer uma previsão. É diferente, por exemplo, da Unital, que você tem uma quantidade de aluno, você pode prever o que vai aumentar ou não, de acordo com a economia. Agora, a FAPET é muito complicado você fazer a projeção, porque você depende das empresas, depende se vai ter o projeto ou não. Então, nós fizemos uma previsão, né, da receita total de 1.716.000, né? E, neste momento, nós atingimos apenas 22,35, né? No caso do exercício aqui, 383 mil. E eu acredito que o que vai entrar, que vai ser melhor, vai ser agora nesse último quadrimestre. Então, pela experiência, eu acredito que a gente deve chegar aí a 1 milhão, não é? Agora, qual é a tranquilidade que eu posso falar sobre essa questão da previsão? É que tudo que é realizado, quer dizer, tudo que a gente recebe, ele vai estar, como é projeto, está atrelado também às despesas. Então, se você tem receita, né, você vai gastar com os projetos. Se você não tem, também não vai gastar. Então, não existe a possibilidade de você ter uma despesa, né, maior do que uma receita. Você gastar aquilo que você não tem. Então, a previsão aqui é 1.716.000. No quadrimestre foi realizado 267 mil e no ano 383 e corresponde, então, a 22,35. A receita primária, né, que é aquela só de serviços, então está previsto 1.566.000, conseguimos 259 mil, no ano 367 mil, correspondendo então a 23,45%. E as despesas, né, tanto a total como a primária, a previsão é 1.730.000 e gastamos 123 no quadrimestre, 382 no exercício, correspondendo a 22. E a questão, então, do resultado primário, que seria 164 mil, que seria 150 de aplicações financeiras e
o restante 14 mil seria transferência da Unital. Então, aqui nós não tivemos 135 mil e ficou, então, 14.929, que corresponde, então, isso aqui, em relação a isso, a 9,10%. Mostrando aqui, então, né, graficamente, para ter uma ideia, então, está aqui os 100%, né, que seria, e, opa, não saiu aqui os valores aqui, né, que são aqueles mesmos valores, mas saiu as porcentagens. A mesma coisa aqui nas receitas, né? Então, a maior receita é serviço, que é esse vermelho, que corresponde, então, a 95,75, e receita patrimonial, que é as aplicações. Agora, as despesas. Então, as despesas nós tivemos aqui, também não saiu, aqui não saiu o valor, né? Que dá aquele 1.730.000. Então, está a despesa aqui do quadrimestre, 7,14%, e do ano, 382, que é 22%. As despesas, né, ela é dividida, depois ela vai estar mais minuciada, vai estar mais detalhada, mas nós tivemos aqui, então, as despesas com os projetos, né, que é o maior, obviamente, né, que a gente usa, despesas com serviços, despesas com estagiários pesquisadores e despesas tributárias, despesas com material de consumo. Então, o maior realmente é com projetos, que foi quase 70%. Isso agora aqui no exercício, né? No ano também, tivemos então, despesas com projeto, também maior, obviamente, 78,69%, e tivemos aqui com serviços 10,26%, estagiário 8,93% e tributárias 1,04%. E aqui estão elas, né, discriminadas direitinho, bem detalhado. Então, o que a gente gastou com serviço? Energia elétrica, água e esgoto, telefone, seguros, honorários contábeis, internet, conservação e manutenção, despesa com viagem, anúncios, publicações, correios, despesa cartorária, serviços de terceiros. Aqui, estagiários e pesquisadores, né? Tanto a FAPET como o projeto, no caso aqui o FEIDRO, deu 34, despesas tributárias, com INSS, ISS, aqui materiais de consumo, combustível, lubrificante, copa, cozinha, material de limpeza, lanche, refeições, e com os projetos, então, que são os maiores, né, despesa com os projetos. Esse aqui já está terminando, né, os que estão pequenininhos. FEIDO também já está terminando, esse aqui. Agora o DECAF aqui é um da questão odontológica, né? Um projeto com a Johnson. Um mestrado que a gente está fazendo também, esse ainda está entrando. Eventos, gasto com eventos. Novo projeto que está chegando aí também, 300 também com odonto. A Vale também, projeto novo. E a Fundação Roberto Marinho, que a gente está começando também um projeto. Então, isso aqui são despesas que já foram feitas, né? Dentro desses projetos aqui que está acontecendo. Então, é isso que nós temos da FAPET. Obrigado, professor Laureano. Passo a palavra ao vereador Pedro Abreu. Laureano, Pois não? Não sendo pessimista, você imagina que vai chegar a 1 milhão de receita? Eu acredito, viu? Não sendo pessimista, não. Eu acredito que chegue até uns 550, 600 mil, porque já estamos 8 meses. Sim. E no cenário político que está acontecendo agora nesse quadrimestre, mas eu acredito que qual é o custo fixo que existe na FAPET? Bom, o custo fixo é só a água, a luz, né? Ela é bem
é bem relevante, né? O custo fixo é bem pouco. É porque você tem 2 estagiários, né? Tá certo? Então, o custo fixo é bem pequeno. Mas quando eu fiz, eu vou até pedir desculpa, mas quando eu fiz assim, que foi otimista, que eu falei 1 milhão, é porque já tem alguma coisa para entrar, tá bom? Okay. Desculpa, já tem alguma coisa em carteira. Isso, já por tem isso, carteira. por isso então, que eu falei do 1 milhão, mas se fosse alguma coisa para entrar agora, eu não ia chegar nem a 500. Mas já tem uma previsão, tá? De entrar, tá bom? Parabéns, viu? Né? Joelson? Não? Quero registrar aqui a presença também do nosso amigo Pedro, assessor da vereadora Vivi. Obrigado, Pedro, pela presença, sempre companheiro, sempre parceiro. E, corrigindo as nossas falhas, desde o início está aqui também a nossa querida Cristiane, diretora de contabilidade da Unital. Obrigado, Cristiane. E também do IPMT, a Maria Juliana, assistência de investimento. Obrigado pela presença. E também a Nathalie Karen. Esse nome é chique, hein, meu? Nataline Karen. É isso mesmo? Você viu? Assistência técnica também do IPMT da Prefeitura, que desde o comecinho está aqui com a gente. Obrigado pela presença de vocês. Passo a palavra agora à professora Maria Ângela Perini, que nos discorrerá sobre a FUNCABS. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, e aos demais que estão aqui. Nós vamos apresentar, então, né, o segundo quadrimestre do exercício 2018 da FUNCABS. Então, só para deixar bem claro, a FUNCABS ela foi criada com o objetivo principal de fornecer benefícios aos nossos servidores ativos e inativos. Então, nós temos aqui, né, essas planilhas, eu sei que todo mundo está cansado já de ouvir números, mas nós temos as nossas metas para 2018, que seria a receita total 7.557.000, realizado no segundo quadrimestre 2.005.000 e o acumulado no exercício 4.211.000, perfazendo então 52%, quase 56%, né? As receitas não financeiras, 7.383.000, no quadrimestre, 2.002.000, e no acumulado do exercício, 4.204.000, perfazendo, então, 56,94%. Dentro das nossas despesas, as despesas não financeiras, 13.397.000, realizado no segundo quadrimestre, 4.759.000, e acumulado do exercício, 8.168.000, já perfazendo 61% do total, né? Os resultados primários seria menos 5.994.000, menos também no segundo quadrimestre 2.757.000 e no acumulado menos 3.964.000, perfazendo então 66%. Os resultados nominais e outros não. A transferência da Universidade de Taubaté é de 5.840.224. No segundo quadrimestre, 2.664.000, sendo agora no acumulado 4.234.000, perfazendo então, coloquei errado, a luzinha é para baixo, desculpa, perfazendo então 72,5% já do gasto da nossa previsão. Isso realmente é um pouco preocupante. Só queria colocar, quem assistiu ontem percebeu, né, que o nosso maior gasto é com o plano de saúde, a gente gasta quase 85%, e é uma despesa complexa porque a gente fica muito refém do aumento que esse plano de saúde vai ter no decorrer do ano. Não dá para a gente ter uma previsão exata, porque além do reajuste, a gente tem a questão da sinistralidade, e a sinistralidade é como se comporta, né, durante o ano a questão da saúde dos beneficiários. Então, a gente sempre fica um pouco refém desse aumento. E colocando assim bem em pauta que a universidade subsidia nessa questão do plano de saúde, em média, aí, quase 70%.
de 70% a 80%. Então, o nosso servidor, ele paga também, em média, de 30% a 40%. Então, isso daí realmente acaba onerando muito, né, essas nossas despesas, dando muito esse desequilíbrio que nós estamos vendo aqui, que a gente procura até sanar, mas por toda a questão econômica, não só do país, fica difícil você, de repente, tirar esse subsídio que a Unital oferece, né, vamos dizer assim, ou dá para os nossos servidores e repassar essa conta para eles. Então, é uma coisa muito difícil, né, porque eu não posso, de uma hora para outra, fazer um aumento aí de 70% do plano de saúde para eu poder fechar minhas contas. Então, a gente procura fazer um equilíbrio e ainda observar um pouco as questões sociais, né? Não assistencialistas, mas sociais na questão da saúde. Então, só para a gente colocar, receitas previstas 7.557.000 e receitas realizadas, como nós já falamos, 4.211.000. Então, nós estamos bem apertados, né? Vamos dizer assim. Transferência voluntária prevista, os 5.840.000, que isso é que foi previsto do repasse da universidade para nós, e a transferência voluntária já realizada, 4.234.000. Então, por esses valores, nós ainda temos o terceiro quadrimestre, então voltaremos a essa casa para pedir a suplementação, que já foi solicitada. Então, no quadrimestre, só para a gente ter uma ideia, né, das receitas patrimoniais que nós temos, então é dividido em aplicações, em aluguéis e juros sobre o empréstimo, e as receitas de serviço que nós temos é o próprio FAS, que é a questão da saúde, é a contribuição que o servidor faz para o plano de saúde, o plano da Sul-América, que aí a gente não tem despesa, porque eles pagam direto, é integral, então a gente só faz o repasse para a Sul-América, então aqui nós não temos prejuízo, vamos dizer assim. O seguro de vida também não usa o repasse da universidade, porque ele se paga, né, os próprios contribuintes pagam o valor total. E as não identificadas, que seria esse 103, na verdade é assim, como a gente faz, os funcionários fazem depósito bancário, muitas vezes eles não fazem identificado, então sempre ficam uns valores que foi depositado que a gente não consegue identificar de quem. Então, por isso que fica essas receitas, mas nós estamos resolvendo isso também agora. A dotação anual, então, é de 3.387.000 e a despesa realizada até o momento de 8.168.000. Isso aqui só para vocês terem uma ideia, né, das nossas despesas correntes, com pessoal em cargo, Funcab Saúde, que é o total, né, que a gente paga em relação à saúde, da Sul-América, da aposentadoria, nós ainda temos 8 aposentados que a gente paga, né? E isso é um custo que a gente não consegue diminuir, a gente não deseja a morte de ninguém, mas só vai diminuir quando tiver a diminuição. Auxílio alimentação, nosso gasto é de 386.000, auxílio educação 55.000, vale transporte 305, SESC 290 e despesas administrativas 70.000. Então, só para a gente ter uma ideia do quem a gente atende. Então, do Fundo de Assistência à Saúde, que é o FAS, que é exatamente o plano de saúde, no qual a universidade faz o subsídio, nós temos 2.223 usuários e dependentes. Então, a média aqui de usuários, né, que seriam os nossos titulares, é uns 980 mais ou menos, servidores ativos e inativos, e os demais seriam os dependentes. Sul-América, 81 usuários e dependentes, seguro, 135 usuários e dependentes, funcionários, que é a nossa folha, né, de pessoal, 3 funcionários, aposentados nós estamos com 7, auxílio alimentação, 513 com auxílio alimentação e o auxílio transporte, 363. Por que essa razão se eu tenho 1.000 e poucos funcionários? Porque nós usamos critérios conforme faixa salarial para poder fornecer esse subsídio de vale alimentação e transporte. Obrigada. Obrigado, professora Ângela. Alguma dúvida? Passa o senhor Pedro Abreu, vereador Pedro Abreu. Professora Ângela, Pois não. pelo que eu percebi, são 2 planos de saúde e quem utiliza a Sul-América são aqueles de maior salário, certo?
Não tem. Agora, o plano, o outro plano, ele, apesar que eu sei que para quem paga é muito, para quem recebe é pouco, ele atende à necessidade do servidor? Atende. Na verdade, assim, a Sul América já era um plano que já existia, né? Então, ela está vindo agora. Na verdade, com essa situação econômica, está tendo muita desistência. Na verdade, está tendo a migração da Sul América para o plano de saúde, que hoje nós estamos com a Santa Casa de Saúde de São José dos Campos. Então, é um plano que ainda existe, porque ainda existe pessoas pagando, mas realmente a questão financeira, ela está muito séria, então as pessoas acabam migrando. A Santa Casa de Saúde já é um plano que abrange, né, todo o atendimento, porque, na verdade, todo o plano de saúde ele é regido pela Agência Nacional de Saúde, então, tudo aquilo que é de direito, né, vamos dizer assim, ou que o servidor, o titular precisa, o plano de saúde ele tem que fornecer conforme a ANS. Né? A questão do valor, a nossa apólice é um valor bom, né? Assim, nós conseguimos negociar muito bem com a Santa Casa, né? Então, além do subsídio que a Unital dá, então, assim, é viável, vamos dizer assim, o plano de saúde. O que está sendo muito difícil, realmente, é esse repasse, até por toda a condição que nós estamos enfrentando agora, entendeu? Não sei se eu respondi, não? Qual é a participação do funcionário? Qual a participação do funcionário e se nas consultas ainda ele tem que pagar parte da consulta? Não, é integral, não tem coparticipação. Por assim, justamente por ser um plano empresarial, né? Todo plano empresarial não tem coparticipação. Isso vai depender muito de como é fechado a apólice. Então, é um plano pleno, né? Tem o Plus, que faz o Master, na verdade, que são os quartos privativos, né, e tem as enfermarias. Mas não existe... A contribuição, na verdade, é que o funcionário paga, em média, 40% do valor. Então, um exemplo, eu pago, a Funcabs paga para a Santa Casa de Saúde, sei lá, R$ 1.500 para o titular mais o dependente paga para mim R$ 250. O restante, né, a diferença é a universidade que subsidia, entendeu? Obrigado, professora. Joelson, tem alguma pergunta? Pedro? Não? Agradeço a professora. Próxima fala a nossa contadora, Silvia Martins Ferreira, nos falar sobre a FUST. Bom dia a todos, bom dia, presidente da mesa, aos colegas de mesa, ao vereador Pedro, aos demais que estão aqui presentes, a quem nos assiste pela Câmara, pela TV Câmara. Eu vou fazer a apresentação avaliação do segundo quadrimestre da FUST. O quadro demonstrativo, ele faz comparação com a LDO, com a LOA de 2018. Foi previsto no ano, na LOA de 2018, 40 milhões. Foi realizado, a receita total realizada no segundo quadrimestre foi de 11.260.000. O total do primeiro e segundo quadrimestre é 20.500.000, totalizando um percentual de 50%. Dessa receita total, no segundo quadrimestre, não havia previsão de receita financeira, porque a FUST ainda não tinha aplicação financeira. Essa aplicação financeira foi aberta no ano de 2018. Foi realizado no segundo quadrimestre, não teve também receita financeira no primeiro quadrimestre, porque foi a partir de maio. Então, no segundo quadrimestre, teve uma receita financeira de aplicação de R$ 1.700, e a receita não financeira, que é as demais receitas, excluída a receita de aplicação, de 11.258.000. No ano, até agora, foi realizado de receita não financeira 20.561.000 e totalizando um percentual de 50%. A despesa prevista para a LOA de 2018, a despesa total foi de 41.600.000. A despesa prevista na LOA de 2018
Despesa financeira, que a FUST tem alguns acordos, receita de juros, despesa de juros que ela paga, previsão de fixado para pagamento de 2.600.000. Foi realizado no segundo quadrimestre, despesa de juros de 702.000, no exercício 1.239.000. A despesa não financeira prevista na LOA de 2018 foi de 39 milhões, foi fixado no segundo quadrimestre 13.400.000, totalizando no quadrimestre, no ano, 26 milhões, percentual de 67%. O resultado primário previsto na LOA, que é o total da receita menos o total da despesa, de 1.526.000, foi fixado no segundo quadrimestre até agora, 2.100.000, só no segundo quadrimestre, 2.144.000, e no exercício foi 5.600.000. O resultado nominal previsto na LOA de 2018 foi de 2.186.000. No segundo quadrimestre tem uma diferença de 16.000 e no resultado nominal no ano foi de 1.622.000. A dívida pública prevista na LOA de 2018 foi de 59 milhões. No segundo quadrimestre foi de 60 milhões, que corresponde aos juros que é previsto, que tem uma dívida que a FUST ainda não pagou, mas são juros que é previsto, fixado no segundo quadrimestre. E esse totalizou no ano 60 milhões. A dívida líquida prevista na LOA foi de 50 milhões. Fixado no segundo quadrimestre foi de 60.600.000 e o total realizado no exercício foi de 60.539.000. Isso é demonstrado em gráfico, a receita da FUST no segundo quadrimestre. 310.000 foi repasse da transferência voluntária no segundo quadrimestre. A receita financeira da FUST foi R$1.760. E o convênio que a FUST tem com a Unital foi 11.258.000. O comparativo da receita no segundo quadrimestre em relação ao que foi realizado, a receita prevista para o segundo quadrimestre foi 13.514.000 e foi realizado 11.260.000. A composição da despesa em gráfico. A FUST, ela faz a gestão de convênios, então o custo maior dela é mão de obra com a educação. Então, quase totalidade da despesa da FUST é despesa com pessoal, 90%. Os serviços prestados são serviços eventuais que a FUST precisa contratar, corresponde a 1,78%. As despesas financeiras, 1,51%. Material de expediente para despesa de material de escritório, representa 0,46%. A quitação da dívida no segundo quadrimestre da FUST foi paga 3,48% e as despesas água, luz, telefone, 1,79%. Um comparativo, o que foi fixado na LOA de 14.105.000, em relação ao que foi fixado no segundo quadrimestre. O que a FUST liquidou no segundo quadrimestre foi de 14.105.000 e o que foi previsto na LOA, 13.120.000. É isso a apresentação da FUST. Obrigado. Passo a palavra ao vereador Pedro Abreu. Professora, qual que é o escopo principal da FUST? E outra curiosidade minha, a universidade não tinha como absorver essa dívida para a gente evitar tendo despesa financeira? O senhor fala da dívida... Esses juros foram pagos em decorrência de uma dívida.
Não, na verdade, a FUST tem uma dívida, ela está sendo discutida judicialmente, ela não foi paga ainda. Por isso que esses juros, na verdade, a despesa que é demonstrada aqui, ela não é quitada ainda, ela é uma previsão. Ah, não é regime de caixa? Não. A receita, sim. Pela lei de responsabilidade fiscal, a receita é a receita arrecadada e a despesa é a despesa empenhada. Então, não necessariamente ela foi paga. Então, a demonstração, por isso que essa dívida consolidada, ela não está paga. Então, por isso que ela vai crescendo progressivamente por conta da provisão dos juros, porque como é uma dívida alta e os juros é Selic, então ela tem uma projeção alta em relação ao valor que está, mas ela não foi paga. E tem expectativa de ganho, de não ser pago isso? Não, isso é uma discussão judicial. Isso é risco ou oportunidade? Bom, na verdade, o que acontece? Essa dívida da FUST está no jurídico, inclusive tem uma decisão, né, uma proposta judicial de um acordo feito diretamente na justiça, mas eu acredito que agora ela vai ser paga de uma forma um acordo entre a Justiça com a União. Então, mas paga, acredito que ela vai ser mais uma forma mais parcelada, não diretamente com o fisco, mas diretamente na Justiça. Joelson Pedro. Obrigado, Silvia, com a nossa contadora. Eu tinha deixado umas perguntas quanto à FUNAC, professor Francisco. O que eu sempre vejo todo ano é que nós temos um orçamento e esse orçamento não se cumpre. Eu fiz uma reunião com a professora Nara, acho que 2 semanas depois que ela assumiu, e ela está com novas ideias de buscar parcerias e buscar fundos, e eu vejo o quanto é importante mesmo. Então, aguardo o senhor, nós sentamos para poder conversar justamente sobre os investimentos que a FUNAC possa fazer, investindo nos artistas aqui de Taubaté enquanto cultura, investir no nosso turismo. Então, eu gostaria muito mesmo de sentar com o senhor, ficaria contente de poder ver que nós possamos buscar recurso para que a FUNAC verdadeiramente volte a ter vida. Eu sei que no passado ela teve, mas nos último ano, pelo menos como vereador, eu vi que o orçamento que veio acabou não sendo realizado por falta de repasse. Isso aí eu tenho. E eu gostaria de deixar uma pergunta aqui ao Grandinete. Professor, eu lembro que logo quando assumiu, nas audiência aqui de interrogatório, nós sempre questionamos a necessidade da Unital pensar um campo único, enquanto logística, enquanto custo. Na própria audiência aqui, a professora Nara disse que tem pensado assim, em fazer 3 campos, juntar a Unital em 3 campos, e isso reduziria custo, a logística seria maior. Eu queria saber do senhor como que está esse processo e dentro de um campo competitivo hoje nós temos principalmente dos cursos à distância, se a Unital está pensando em rever valores dos seus cursos para 2019. São mais essas 2 perguntas que eu queria fazer para o senhor. Gostaria de registrar aqui a presença também do vereador Bob do PV. Vereador, se quiser fazer alguma pergunta também, fique à vontade. Vereador, a primeira pergunta referente em manter a universidade com 3 campi, né? Está dentro do plano de governo da professora Nara, do professor Jean, né, da reitoria da universidade, em rever toda a infraestrutura e realmente realizar as uniões de departamento com o objetivo de reduzir a infraestrutura, né, os imóveis, e reduzir realmente as despesas decorrentes da manutenção diária predial. Então, isso está realmente sendo feito dentro da reitoria da Universidade de Taubaté, na gestão da professora Nara e o professor Gian. Em relação às mensalidades para 2019,
Na pergunta do vereador Pedro, nós estamos com esses 2 cursos. Certamente outros cursos virão para o vestibular de inverno, tá bom? Mas em relação à revisão das mensalidades, no valor das mensalidades para 2019, ainda não está sendo executado, porque para revisar eu preciso fazer essa revisão, iniciar esse processo em 2018, no mínimo aí 45 dias, 50 dias antes da matrícula. Porém, para 2020, sim. Qual o índice de inadimplência que nós temos de alunos hoje? Inadimplência financeira? Financeira, aquele aluno que não consegue pagar o curso. 30%, 20%? Começa com 30% no início do mês, né? E ao longo dos dias durante o mês, essa inadimplência ela vai reduzindo. É alta ainda, ela já foi bem menor, ela já foi maior, mas chega a 26%, 27%. Eu lembro, professor, eu cheguei já a ver uma vez numa imobiliária. A imobiliária, ela colocou um imóvel para alugar por R$ 1.200. Aí você chega na negociação, ele fala, olha, contratualmente eu não posso baixar para R$ 1.000, mas eu ponho no contrato 1.200, se você pagar pontualmente, você paga R$ 1.000. Então, uma ideia, uma sugestão que fica, hoje eu sei que tenho 5% de desconto para o aluno, que a Unital possa pensar para 2019, que aumente-se para 10%, que aumente para 20%, tornando-se atrativo para o aluno, manter a pontualidade. Tá? Você pega um curso na contabilidade, vai estar 1.000 e pouquinho, se você pagar pontualmente, você paga 800, você paga 900. Tá? Isso traz a pontualidade para a Unital, financeiramente falando, traz bem para o aluno que tem um desconto, e eu acredito que isso torna-se mais saudável para ambos os lados. Ganha-se o aluno e ganha-se a Unital em ter o dinheiro em caixa e o aluno manter o seu curso regular, porque ele sabendo que ele se esforçando mais em pagar pontualmente, ele tem um desconto maior. Então, uma sugestão que fica do vereador Dentinho nesse ponto, para se tornar a Unital mais atrativa dessa concorrência desses cursos à distância que cada vez aumenta mais. Atrativa e competitiva, né? No sentido financeiro, né? Uma boa proposta, né? Até ela, vamos avaliar, até com o objetivo de política de redução de inadimplência, né? Dentro de uma política de redução. Mas vamos analisar essa proposta do vereador Dentinho, muito boa, por sinal. Obrigado, professor. Quero agradecer a presença de todos, meu amigo Laureano, professora Ângela, nosso querido Derrico, italianíssimo Derrico, apesar de santista, família palmeirense, viu, Pedro? Só ele que se perdeu no caminho. Nossos 2 Franciscos, sabe os 2 filhos de Francisco? Aqui nós temos 2 Francisco. Ainda mais na semana de São Francisco, nós temos 2 Francisco, e um deles é de Assis. Obrigado, senhores, pela presença. Silvia também sempre aqui presente, obrigado pelo carinho. Cristiane, Juliana, Nataline, Pedro, vereador Bob, Joelson, vereador Pedro Abreu, sempre presença em todas as audiências, obrigado pela presença. Obrigado você pelo carinho, estar nos acompanhando aqui pela TV Câmara. Obrigado, Tiago, nosso querido funcionário da TV Câmara, que também sempre está aqui com a gente trabalhando. Agradeço a sua atenção e, com a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos nessa manhã.